Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está? Está conseguindo acompanhar a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Nós estamos no livro de 2 Reis, capítulo 6 ao 10. Foi o capítulo passado. Nós vamos ler hoje do 11 ao 15. Como nós falamos do capítulo passado, vamos às reflexões que esses capítulos nos trouxeram. O que nós podemos ver? Que Deus ele passa a usar Eliseu para fazer coisas impossíveis. Um exemplo, o ferro flutuar sobre a água, que aí é uma contradição da lei física, que acontece. A adivinhação das estratégias do rei da Síria, que Deus informava Eliseu, e Eliseu coordenava o povo. Nós podemos ver também que a dúvida no capitão da guarda contra as palavras de Eliseu. Só que as palavras de Eliseu são as palavras de Deus para o povo. Então nós vemos isso também. Nós vemos que Jel é nomeado rei e mata muitas pessoas que tinham poder. Mas tinham poder, porém essas pessoas deixaram de seguir os mandamentos de Deus. Então a gente pode ver que o poder sobre as coisas vem pela vontade de Deus. Então não é legal infringir as suas leis e seus mandamentos depois que tem poder, Então aí as coisas vêm. E esse livro nos trouxe, esse capítulo, capítulo, nos trouxe bastante reflexões. Quais foram essas reflexões? Nós podemos ver que para Deus nada é impossível, que nós vimos a alteração de uma lei física. Se você não sabe por que o ferro não boia na água, é porque ele é mais denso, tem moléculas mais compactas. Então ele afunda, não sobe. Nós vemos isso, nós vemos a leitura de pensamentos, que foi Eliseu conseguia ver os pensamentos do rei da Síria. E coisas inexplicáveis aconteceram. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha para a sua vida em geral, daqui para trás, daqui para frente é difícil. E já aconteceu alguma coisa com você inexplicável, que você não sabe explicar, você não consegue explicar para outra pessoa, e você também não entende, mas você estava ali, no momento exato, na hora exata, no lugar exato. E aconteceu coisas com você. Então, fica aí uma reflexão para você. Aqui nós também vimos a confiança, a importância de confiar na palavra de Deus para poder aproveitar aquilo que nos é prometido, que foi o que deixou de acontecer com o capitão da guarda, quando Eliseu falou que eles iam ter abundância, Então isso é falta de fé. E o que agrada muito a Deus é a obediência e a fé. Então vamos isso. E nós vemos que Jel ele é usado para trazer a morte daqueles que deixaram de seguir os mandamentos de Deus. Nós podemos ver também, aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, todo ser humano é passivo de erro. Se você errou, não tem problema. Procura corrigir seu erro o mais rápido possível. Muda a sua postura de como você está fazendo, ou olhando as coisas, ou reagindo às coisas. Porque saiba que uma hora sua recompensa vai chegar. De um jeito ou de outro. Não tem porquê. Assim, não vai cair alguma coisa do céu. Não. Vem por meio de pessoas, de situações, de circunstâncias. Então, fica essas reflexões do livro de 2 Reis, capítulo 6 ao 10. Então, hoje, vamos à leitura do capítulo 11 ao 16. Lembre-se, se você está gostando, está achando legal essa leitura toda aí, curte e compartilha o vídeo aí para ajudar o nosso canal e também ajudar mais pessoas a
compreenderem e entenderem o Evangelho, Cristo e as instruções do manual de vida que é a Bíblia. Vamos lá? Prepara, respira. Livro de 2 Reis, capítulo 11. Atalia manda matar a família real, Joás escapa e é ungido rei. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filho do rei Jorão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, as quais matavam, e pôs a ele a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não mataram. E esteve com ele escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou matar Jeoiada, chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: Esta é a obra que vós haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei. A outra terça parte estará à porta do sul, e a outra terça parte à porta de trás da guarda. Assim farei a guarda dessa casa, afastando-a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei, quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomado cada um seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e viram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar, e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e deu-lhe o testemunho. E o fizeram rei e ungiram, e bateram as mãos, e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos, e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Jeoiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, e disse-lhes: Tira-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai a espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E lançaram-lhe as mãos a ela, e foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali o mataram. E Jeoiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derribaram, como também os seus altares, e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, e os capitães, e os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram na casa do Senhor, e vieram pelo caminho na porta dos da guarda, a casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois que mataram Atalia, e a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando fizeram rei. Capítulo 12. Joás manda reparar o templo. No ano 7º de Jeel, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Jeoiada dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos.
E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passar o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles repararem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que, no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Jeoiada e os mais sacerdotes, e disse-lhes: por que não reparais a fenda da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas dai pelas fendas da casa. E consentiram os sacerdotes, e não tomaram mais dinheiro do povo, nem repararam as fendas da casa. Porém o sacerdote Jeoiada tomou uma arca, e fez um buraco na tampa, e a pôs ao pé do altar, à mão direita do que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta metiam ali todo o dinheiro que trazia a casa do Senhor. Sucedeu, pois, que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham ao seu cargo a casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos coboqueiros, e para comprar a madeira e pedra de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para a repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque a davam aos que faziam a obra, e reparavam com eles a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para dar aos que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Mas o dinheiro de sacrifício por deleitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não trazia à casa do Senhor, porém era para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e o tomou. Depois Hazael fez posto a marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas de Josafá, e Jeorão e Acasias seus pais, reis de Judá. Consagraram como também o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria. E ele então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais do sucesso de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos, e conspiraram contra ele, e feriram a Joás na casa de Milo, que desce para Silo, porque Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. Joacás e Jeoiada, rei de Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Gel, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e deu a mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria, e o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de debaixo das mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Porém andaram neles, e também os bosques ficou em pé em Samaria.
porque não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e tinha feito como pó, ilhando-os. Ora, os mais sucessos de Jeoacás e tudo quanto fez mais, e o seu poder porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria. E reinou 16 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais do sucesso de Joás e tudo quanto fez mais, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Joás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Joás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Eliseu adoece, e Joás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flechas. Tá flechas aqui, tá? Não tá flechas não, tá flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a, e então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em África até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as, e então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. A morte de Eliseu. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles por amor ao seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda na sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Joás, filho de Jocás, tornou a tomar as cidades nas mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai. Na guerra, 3 vezes Joás o feriu, e recuperou as cidades de Israel. Capítulo 14. Amazias mata os matadores de seu pai. No 2º ano de Joás, filho de Jocás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadim, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi, fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos se não tirava, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham morto o rei seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, na qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos,
e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas, no Vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou o seu nome Jocteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Jocás, filho de Jel, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamos cara a cara. Porém Joás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que está no Líbano enviou o cedro que está no Líbano, dizendo: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica a tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu, e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se cara a cara em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Joás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta de esquina, 400 covados. E tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos sucessos de Joás, o que fez o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá. Porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Joás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jocás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais do sucesso de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele a Laquis e mataram ali. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, a qual era de Gat-Hefer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem desamparado, nem quem ajudasse Israel. E ainda não falara o Senhor, e em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Joás. Ora, o mais do sucesso de Jeroboão, tudo quanto fez o seu poder, como pelejou, e como conquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel. Porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. Azarias, rei de Judá. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos se não tiraram,
porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e ficou leproso até o dia da sua morte. E habitou numa casa separada, porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais sucessos de Azarias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto aos seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Zacarias reina 6 meses. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria 6 meses, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como tinha feito seus pais, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. E Sulum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, mais o sucesso de Zacarias, eis que está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que falou a Geel, dizendo: Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum reina em Samaria 1 mês. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria e feriu Salum, filho de Jabes, em Samaria, e matou o reino em seu lugar. Só um momento. Vamos lá, retornando. E matou o rei em seu lugar. Ora, o mais o sucesso de Salom e a conspiração que fez, que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e a todos que nela havia, como também os seus termos desde Tirza, porque não lhe a tinha aberto, e os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Menahem reina sobre Israel. Desde o ano 39 de Azias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria, e fez que parecia mal aos olhos do Senhor, todos os seus dias, se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de afirmar o reino na sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dar ao rei da Síria, por cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos sucessos de Menahem e tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaias, seu filho, reinou em seu lugar. Pecaias, rei de Israel. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaias, filho de Menahem. Reinou sobre Israel e Samaria 2 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. E Peca, seu filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. E com ele lhes estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais do sucesso de Pecaias e tudo quanto fez, eis que está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel, no ano 52 de Azarias, rei de Judá. Começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, e a Abel-Bet-Maacá, e a Joná, e a Janoa, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e as levou para a Assíria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou.
e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais do sucesso de Peca e tudo quanto fez, que está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel. Jotão, rei de Judá. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Estes edificou a porta alta na casa do Senhor. Ora, os mais dos sucessos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, chegamos ao final do capítulo 15. Como podemos ver, é uma história de muito vai e volta entre a sucessão dos reis, e isso é um pouco confuso para a gente que está lendo assim, mas espero que você se encontre. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo para mais pessoas terem acesso a essa leitura junto com a gente aqui, para que nós possamos aprender. Agradeço você pela audiência e vejo uma próxima. Até mais!